Acredito que o Espírito Santo mudou um pouquinho aqui o nosso esquema. Quero lembrar aos irmãos que a gente está tentando colocar alguns princípios, alguns fundamentos antes de falarmos especificamente sobre... Obrigado, querido. Sobre louvor e adoração, que eu acredito que seja nosso assunto principal, que a gente começa a falar a partir de amanhã. Eu gostaria muito de desafiar você a vir participar, se você puder. E eu entendo, creio, porque após preparar essas ministrações, no meu coração também ficou muito mais claro o assunto que é tão importante para a igreja, que é o louvor e adoração. A gente, claro, já sabe que os irmãos aqui são muito bons, a equipe é muito boa, os irmãos já louvam, já adoram, mas eu tenho tanta convicção de que terminaremos esse tempo de ministração na terça-feira com uma capacidade espiritual, uma visão espiritual, uma revelação muito maior do que é ser um adorador. E creio que quando a igreja entende, quando a igreja adora, quando a igreja ministra apropriadamente ao Senhor, coisas poderosas, grandiosas e maravilhosas começam a acontecer no nosso meio. Eu acredito que vai ser dessa forma, em nome de Jesus. Então venha. Mas nós vamos então ministrar aos irmãos hoje sobre fé, novamente, mas um outro tipo de fé. Não é a fé que se expressa no falar. Eu quero falar hoje sobre a fé que se expressa através do descanso. Sabe, irmãos, nós temos vivido uma vida cristã muitas vezes de uma maneira muito agoniada. E por que nós vivemos agoniados e sobrecarregados? Porque nós estamos tentando fazer uma obra que não é nossa. As pessoas estão agoniadas porque estão tentando, por exemplo, transformar a vida do cônjuge. Você está tentando mudar o coração do seu filho na sua força. Outros estão tentando transformar o caráter dos discípulos. Outros ainda tentando mudar a sua própria vida e não conseguem. E tem um agravante nisso. Nós estamos fazendo isso achando que estamos trabalhando para Deus. Achando que isto realmente é uma obra de Deus. Mas é impressionante o fato de que, primeiro, Deus só criou o homem depois que o jardim já estava pronto e ele já estava descansando. Não é interessante isso? Isso nos mostra a verdade de que a obra de Deus em nós não depende do nosso trabalho, mas do nosso descanso. Vamos ver um outro texto na palavra hoje, Deuteronômio 6, verso 10 e verso 11. Olha que coisa interessante. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantastes. Então vejam, a promessa de Deus, de bênção, com relação à terra que Deus daria a Israel, é uma promessa completa, mas é uma promessa sem esforço. Deus daria ao seu povo aquilo que eles não plantaram,
cidades que não edificaram, casas que não encheram, poços que não abriram, vinhas que não plantaram. E veja, irmãos, isso foi o mesmo que Deus fez por nós em Cristo. Assim como Adão recebeu um jardim pronto, Israel receberia uma nação pronta, e nós também recebemos uma salvação pronta, uma salvação completa, que nos é dada quando descansamos na obra de Cristo na cruz. Todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor, elas dependem de um descanso de fé, porque na verdade, fé é descanso. A fé é o descanso. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, a palavra de Deus diz: ora, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, andai também nele. Da mesma forma, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Eu quero perguntar para os irmãos, como é que você recebeu a Cristo? Como é que você recebeu a Jesus? Guardando o mandamento? Fazendo alguma penitência? Realizando alguma obra? Como é que você recebeu Jesus? Quem sabe, quem se lembra? Foi pela fé? Quem recebeu Jesus pela fé, deu um amém bem forte. Então veja, claro que eu não recebi a Jesus fazendo algum tipo de obra, não. A única coisa que eu fiz foi crer no coração e confessar com a minha boca que Ele é o Senhor. Então Paulo disse: olha, Colossenses, vocês precisam andar em Cristo, viver a vida cristã, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, ou seja, pela fé, no descanso. Esse é um princípio tão simples que nós nos perdemos nele. E quando nós nos perdemos nesse princípio, nós perdemos também as bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus, elas são recebidas no descanso. Quem está descansado aí, diga glória a Deus. Será? Eu quero falar, acredito que vai dar tempo de nós falarmos sobre 3 lições transformadoras sobre essa importância de uma fé que nos leva ao descanso de Deus. Vamos então para a primeira lição. A primeira lição do descanso em Deus é que você precisa temer não entrar no descanso. Por toda a Bíblia, Deus diz ao seu servo: não tema, não se atemorize, não tenha medo. Em Mateus 14, 27, Jesus disse aos discípulos: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Entretanto, tem algo que você precisa ter medo. Está em Hebreus 4:11, vamos ler? 4:1, Hebreus 4, de 1 a 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, todos juntos, 1, 2, 3. O que acontece? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Ora, por que nós podemos descansar? Porque a obra de Deus, ela já foi concluída desde a fundação do mundo. O próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ele foi morto por nós desde a fundação do mundo. É o que diz lá em Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Na ótica de Deus, meus irmãos, Cristo não morreu há 2000 anos atrás. Cristo morreu desde a fundação do mundo.
Isso significa que tudo que diz respeito à minha vida, à sua vida, Deus já determinou antes de você existir. Tudo que era necessário para a sua vida foi concluído muito antes de você nascer. No Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Essa é uma realidade espiritual, isso é um fato, não é uma promessa, isso é um fato. Por isso você precisa viver nessa expectativa, a expectativa de uma obra consumada, de uma obra terminada. Como é que nós aplicamos isso? Bem, eu posso estar sentindo uma dor por causa de uma enfermidade, mas a palavra de Deus diz que a obra da cura na cruz, ela já foi consumada, ela já foi completada. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu sinto a dor, mas Ele levou. Então eu proclamo, eu declaro, eu creio. Amém, irmãos? A sua família, seus filhos, seu cônjuge, talvez ainda não tenha se convertido. Mas, pela fé na palavra, eu posso erguer os olhos para o céu, como fez Abraão, e eu fortaleço a minha fé confessando, dando glória a Deus pela salvação da minha casa. Amém? Você até pode não estar conseguindo viver a vida cristã como você gostaria de viver, com a santidade, a pureza que você gostaria, mas pela fé, eu devo confessar, aquele que começou a boa obra, Ele vai encerrar, Ele está trabalhando, é um processo de Deus. Aquele que me chamou, aquele que me predestinou, Ele me chamou, Ele me justificou, e Ele já me glorificou. Por isso ninguém pode me acusar, ninguém pode me condenar. Deus me justificou, Deus me justificou. Cristo morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercede por mim. Olha, irmãos, uma vez que a obra está completa, a obra está consumada, isso exige de mim e de você entrar no descanso. Amém. Eu tenho descoberto isso é revolucionário, isto é maravilhoso. Quem está entendendo, diga amém. Nós crentes não achamos que devemos ir de joelho até um certo lugar pagar uma penitência, mas quantas penitências nós temos pago procurando ser justificados diante de Deus. Em João 17:4, o Senhor disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Interessante isso. Como é que Jesus diz que já consumou uma obra se Ele não tinha ainda morrido na cruz? Por que Ele fez isso? Porque Ele vivia nessa segurança da obra terminada. Então Jesus vivia tranquilo, Jesus vivia descansado. A obra já foi concluída, eu ainda vou morrer, mas ela já está concluída, amém, queridos? Então Jesus vivia em paz, vivia no descanso. Então quando você enfrenta um problema, e todos nós aqui vamos enfrentar, e já enfrentamos e vamos continuar enfrentando, o que deveríamos dizer? A obra já está terminada, eu vou descansar em Deus, tudo está determinado, eu tomo posse dessa verdade. Agora eu tomo posse disso, irmãos, vivendo agoniado, eu tomo posse disso, vivendo ansioso, vivendo inquieto, desesperado, sim ou não? Não, nós precisamos viver na dimensão da fé, no descanso de Deus. Só essa postura te leva à dimensão divina. Aí que está a questão. Só quem descansa experimenta a bênção, vivencia a bênção. Por isso, meu querido, chega de carregar fardos.
Chega de sofrimento, chega de agonia, chega de acusação, chega de condenação. A vida com Deus não pode ser uma vida pesada. Ela precisa ser uma vida leve, uma vida abençoada, uma vida de alegria. O sorriso para você que é crente tem que ser algo fácil. Olha para o seu irmão e vê se ele está sorrindo fácil. Se ele sorrir para você, é porque ele está na graça. Olha para ele. Se ele está com a cara feia, ele está precisando muito dessa palavra que eu estou ministrando hoje. Irmãos, o Senhor não nos chamou para vivermos debaixo de lei, a lei dos crentes, o jugo da religião. Não fomos chamados, Deus não nos chamou para impor em nós um fardo pesado, é o fardo pesado de ser cristão. Já vi alguém dizendo, nossa, mas ser crente é muito difícil. Você não sabe o que é ser crente. Você ainda não aprendeu a ser cristão. Na verdade, o Senhor nos chama somente para crer. Crer que Ele nos ama, crer que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em todas as áreas, crer que Ele vai nos transformar e Ele vai mesmo, amém, irmãos? Então, o fato é que eu estou em Cristo, o fato é que os meus pecados foram perdoados, o fato é que Ele levou toda a culpa do pecado na cruz, e hoje Ele nos convida para viver em paz, deixar os fardos, desfrutar dEle, do amor dEle. Eu gosto tanto de Romanos capítulo 5, quando o Senhor diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Você está em paz com Deus? Ou tem alguma coisa tirando a sua paz? Pastor, eu perdi minha paz, que eu sou uma pessoa, eu vi tanto problema, eu sou tão falho, e eu sou tão fraco. Querida, a palavra para você hoje é, justificado, pois, pela fé, ande em paz. Paz com Deus. O Senhor nos convida então para viver em paz. Viver em paz, desfrutar da graça e do seu amor. Tenha temor de não entrar no descanso. Vamos falar isso para alguém? Diga para o seu irmão, irmão, tema não descansar. Diga, show ansiedade. Show inquietude, show agonia, eu viverei em paz. Amém? Segunda lição importante do descanso é que só o descanso te conduz à bênção de Deus. Então, 2 princípios importantes nós aprendemos hoje. O princípio do falar e agora o princípio do descansar. Vamos ler novamente no livro de Hebreus, capítulo 4, versos 5 ao 10. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso, ou um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, como eu disse para os irmãos, quando nós estamos vivendo na incredulidade, nós estamos vivendo agoniados, desesperados, inquietos. Sinônimo de incredulidade é inquietude, mas quando nós cremos, nós entramos no descanso de Deus, e quando nós descansamos, na verdade estamos honrando a Deus, estamos declarando, olha, eu creio que Deus é fiel, eu creio que aquilo que Deus disse, a promessa de Deus é verdadeira, eu creio que está tudo consumado. Mas, se eu não
não entro no descanso, se eu não descanso, eu não tenho como desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Deixa eu mostrar para você isso de forma prática, no Salmo 23. Bom, qual é a primeira coisa que o pastor faz pela ovelha? A Bíblia diz que ele nos faz, alguém se lembra? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar, Ele nos faz descansar e Ele refrigera, ou não é verdade? O Senhor é o meu pastor, então Ele me faz, primeiro, descansar, repousar e traz refrigério à minha alma. Está lá, Salmo 23, verso 1, verso 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por isso eu vou andar no descanso, eu vou andar no repouso e eu vou andar no refrigério. Vejam, todas as outras bênçãos de Deus, que são ser guiado pelas veredas da justiça, isso fala de santidade, ter a presença confortadora no vale da sombra da morte, ter uma mesa farta na presença dos meus inimigos, ter unção na cabeça e o cálice transbordante, ter bondade e misericórdia me seguindo por todos os dias da minha vida, tudo isso virá se eu estiver descansando o descanso da fé. A promessa só vem se o Senhor for realmente o Senhor que me faz descansar, me faz repousar, que me dá refrigério. Se eu ando no descanso, no repouso e no refrigério, tudo vai acontecer. Quando eu não cumpro essas condições de descanso, eu deixo de desfrutar de todas as bênçãos. Irmãos, é o mesmo princípio do Salmo 91, que nós gostamos tanto, né? Veja o que diz o verso 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse diz com a boca cheia: Deus é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em quem confio. Todas as outras bênçãos que o salmista descreve no Salmo 91, só estarão então disponíveis para quem está descansando na sombra do Deus onipotente. Quem descansa à sombra do Onipotente, ele é livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele não vive assustado por causa da peste que se propaga nas trevas, nem por causa da mortandade que assola o meu dia. Ele vai ver 1000 caindo ao lado, 10.000 à direita, ele não vai ser atingido, nenhum mal chegará à sua casa. Tudo isso acontecerá porque Ele está lutando, está trabalhando, está agoniado, está ansioso, sim ou não? Ele está bem forte. Como é que você está, querido? Descansado? Em Deus? Pastor, mas é difícil demais descansar. Concordo com você. Sabe um dos motivos que nos faz ter dificuldade para descansar? Um dos motivos é a nossa reputação. Porque quando você fala assim, eu vou descansar numa fé inabalável, as pessoas podem olhar para você e elas podem interpretar aquele descanso como uma irresponsabilidade. Isso pega mal, não é? Né, irmão? Você é muito descansado, velho. O mundo está acabando, você está aí, estou em Cristo. Então o que nós fazemos? Preste atenção. O que nós fazemos? Eu não posso passar essa impressão. Então nós nos sobrecarregamos de preocupações, de correria e de problema, para dar aquela impressão de que nós somos muito responsáveis. É ou não é verdade, irmãos? Só que aí nós perdemos o desfrute da bênção de Deus. Às vezes o nosso descanso também pode ser interpretado como preguiça ou passividade. Então, ao invés de você descansar, você se enche de atividade, coisas desnecessárias. Ou então nós achamos que ficar preocupado é um tipo de zelo, entende? É expressão de cuidado, de amor. As mães gostam muito disso. O filho não chegou
E ela vai dormir, irmãos? Não. Ela vai ficar preocupada, porque tem que ficar preocupada. Eu amo. E ela fica preocupada e chama o marido, e o marido fala, meu bem, vamos orar. E eles oram, Senhor, entregamos, descansamos, amém. Aí ele vai dormir, ela fala, está vendo, você não ama os seus meninos. Mas eu amo, porque eu estou aqui preocupada. Viu? Porque nós achamos que isso é amor. Isto é incredulidade. O suprimento de Deus, então, ele está disponível para quem descansa no seu poder. Em Zacarias, no capítulo 4, o profeta tem uma visão tão interessante, muito interessante. O profeta, ele viu tubos de ouro liberando azeite como suprimento para o povo de Deus. Vamos ler isso? Zacarias 4, verso 2 ao 6. Vamos ler, é interessante esse texto. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das 7 lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a essas 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. Segundo o Apocalipse, capítulo 1, verso 20, o candelabro é a igreja. Então a visão nos mostra que há 2 oliveiras que alimentam um vaso de azeite, que derrama azeite através de 7 tubos nas 7 lamparinas do candelabro. Olha, como são 7 hastes, nós podemos dizer então que cada haste aponta para uma necessidade específica da sua vida. O número 7 fala da completude da obra de Deus sobre a terra. Então nós podemos dizer que isso significa que o azeite do céu, que é o recurso poderoso de Deus, eles estão sendo derramados sobre cada área da igreja, cada área da vida da igreja. Há óleo de Deus, há unção, há poder, há suprimento para a sua vida financeira, suprimento para a sua família, suprimento para a sua vida de santidade, suprimento para tudo que você precisar. Amém? Pastor, por que esse negócio não está chegando na minha vida? Se existe mesmo esse suprimento do céu, o texto responde. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, não por poder, é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então quando nós descansamos em Deus, relaxamos em Deus, nós na verdade estamos liberando o fluir da unção, liberando a graça, deixando Deus agir. Mas quando nós ficamos preocupados, inquietos, ansiosos, nervosos, nós fechamos o tubo. Entende? O suprimento cessa. Eu não sei se você já percebeu, mas aquelas áreas em que nós temos problemas hoje, são justamente aquelas áreas que nós estávamos preocupados ontem. Irmãos, para mim isso é muito claro. Eu me preocupo, eu faço, eu tento resolver, nada acontece. Quando eu falo, Senhor, toma conta, acontece. Alguém já teve essa experiência? Por que isso, pastor? Porque não é por força, não é no seu braço, não é no seu poder. Eu acho lindo aquele versículo do Salmo que diz que não é o meu braço, não é o meu arco, não é a minha flecha que me dá vitória, é o Senhor que me dá vitória. Aleluia, é a força do Senhor, é a graça do Senhor. Então a vitória não é pela sua força, não é pelo seu poder. O poder de Deus é liberado quando nós descansamos. Salmo 128. Não, qual é aquele salmo que diz? Se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É vão. Se você não confia, se você não entrega, você vai acordar de madrugada, trabalhar feito doido, dormir morto de cansado, nada vai funcionar, porque aos seus amados, Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam. Vamos ver outro texto da palavra? Isaías 30, verso 15. Eu quero encerrar essa palavra e, pela graça de Deus, o Espírito Santo vai gerar descanso na sua alma. Isaías 30, verso 15. Veja o que diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança está a sua força. Mas você não quis. Pastor, estou fraco, estou esgotado, o que eu faço? Fala para o seu irmão, você já está sabendo. Fala para ele: irmão, vou te dar a receita da força e do poder e da salvação. Fala para ele. Ninguém vai falar? Fala para o seu irmão: sossega, fica tranquilo, confia, entrega. A sua salvação está em converter e sossegar, mas você converteu e está agoniado. A sua força está na tranquilidade, na confiança. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Oh, irmãos, esse é o Evangelho, esse é o cristianismo, para o qual Deus nos chamou para fazer. Tudo é feito no descanso. Agora preste atenção, você não pode confundir descanso de Deus com negligência, preguiça, passividade, falta de iniciativa. Há uma grande diferença entre os dois. Então nós podemos também ver isso na Bíblia, quando o povo de Israel está lutando contra Amaleque. Está lá em Êxodo 17. Êxodo 17. No versículo 6, acho que eu coloquei o verso 6, a Bíblia diz o seguinte, lembra desse texto? Ok. Se você puder colocar, querido, Êxodo 17, verso 6. No verso 6 diz, verso 6, então veio Amaleque pelejar contra Israel em Refidim. Olha que coisa interessante. Bom, por que Amaleque veio guerrear contra Israel logo em Refidim? Essa palavra Refidim significa lugar de descanso. Segundo os teólogos, Amaleque, ele é um símbolo, ele aponta para a nossa carne. O que isso nos mostra? Que Amaleque, que é a nossa força natural, que é a nossa carne, ele sempre vai lutar e vai guerrear para nos tirar do descanso, nos tirar de Refidim, nos tirar do sossego, do lugar de sossego em Deus. Agora eu te pergunto, como é que Israel venceu a Amaleque? Segundo a palavra de Deus, Moisés, Ur e Arão subiram no monte. Lembra dessa história? Subiram. Josué e o exército desceu o vale para lutar contra os amalequitas. Quando Moisés erguia a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, quem prevalecia era Amaleque. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amaleque aponta para quê, irmãos? A carne, ok? Refidim aponta para o nosso lugar de descanso. Mas o que significa então Moisés e Josué nessas posições? A questão é o seguinte, eu pergunto para os irmãos, se Moisés não levantasse as mãos para orar, Josué poderia prevalecer? Não. Mas eu pergunto, faço outra pergunta, e se não houvesse Josué lutando lá no vale, será que Moisés sozinho, só orando, ia vencer o inimigo? Também não. Olha que lição tremenda. Então nós podemos dizer o seguinte, os nossos empreendimentos, sejam eles quais forem, neles precisa haver tanto a oração, a dependência na oração ou no jejum, é Moisés no monte, orando, clamando ao Senhor, como também precisa ter o trabalho duro, que é o Josué lá no vale. Josué tem que estar no vale. Então descansar em Deus não é um sinônimo de não fazer nada, de viver passivo,
de viver prostrado, só vendo a banda passar. Não! Se eu estou desempregado, então, queridos, em primeiro lugar, eu vou para o meu quarto orar, como Moisés fez em cima do monte. Eu oro, eu clamo, eu coloco um alvo diante de Deus. Mas o próximo passo qual deve ser? Sair para a luta, procurar trabalho, distribuir currículos, fazer entrevistas, como Josué fez lá no campo de batalha. A questão é, tudo isso precisa ser feito com temor, no descanso. Fala para o seu irmão, você precisa aprender a descansar. Enquanto trabalha, enquanto ganha almas, enquanto lida com seu casamento, com seus filhos. Fala para o seu irmão, descanse, meu irmão. Descansa em Deus e receba o suprimento dele. Terceira lição que nós queremos deixar para os irmãos aqui e última. E aqui nós estamos com certeza falando para irmãos que trabalham para o Senhor, muitos talvez líderes de célula. Esse trabalho, seja ele qual for, que nós fazemos para Deus, ele precisa ser no descanso. Vamos ler então Hebreus 4:11. O Senhor diz: esforcemo-nos, pois, por entrar no descanso. O esforço é para descansar. Então nós podemos dizer que nós precisamos tomar posse da bênção de Salomão. A Bíblia diz que Davi, pai de Salomão, Davi venceu todos os inimigos que o rodeavam. Então quando Salomão toma posse do reino, Salomão pôde desfrutar de descanso de ambos os lados. Ele não tinha nenhum inimigo, ele não tinha nenhuma adversidade. Esse é o descanso de Deus. Você não tem mais inimigos à sua altura. Quem pode dizer amém? Olha o que eu estou falando para você. Os seus inimigos não estão mais à sua altura. Eles só vêm até o seu pé. Você está em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais, acima disso tudo. As circunstâncias não podem te vencer, porque você está em Cristo, e Cristo já venceu. Vai ter tribulação, aflição? Vai ter, mas na alma, descanso. Na alma, descanso. 1 Reis 5, 4, verso 4 e 5, veja o que diz. Porém, a mim, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Isso aqui é Salomão falando. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso, eu posso edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao teu nome. Oh Senhor, ensina-nos. Sabe por que Salomão pôde edificar a casa de Deus? Por causa do descanso. Ele podia descansar. Irmãos, nós estamos edificando a casa de Deus. Nós estamos edificando a igreja do Senhor Jesus. Só que só há condições, você só pode fazer isso, realizar essa grande obra, se você desfrutar da mesma bênção de Salomão. Jesus, que é o seu Pai, Ele já derrotou os nossos inimigos, os seus inimigos. Então agora nós temos paz e vitória completa. Essa é a nossa realidade como cristãos. Nós descansamos, desfrutamos de descanso por todos os lados. O inimigo não tem mais poder contra nós. O diabo foi vencido, ele é uma serpente da cabeça esmagada. Quando ele ruge só como leão, porque Jesus é que é o leão da tribo de Judá. Então vejam, ele foi vencido. É claro que ele tem estratégias, ele tenta você, ele coloca armadilhas no seu caminho, mas você não pode mais ser vencido. Jesus venceu os nossos inimigos. Então vejam, nós temos liberdade para, com alegria e também com muita liberdade, edificar a casa de Deus.
Você tem liberdade para trabalhar para Jesus, não precisa ter medo de nada, nem de ninguém. Nenhum espírito, nenhuma influência, nenhuma retaliação. O maior está em você. O que eu preciso então? A minha luta é entrar no descanso. A minha luta é descansar em Deus. A minha luta é contra a ansiedade, é contra a inquietude. A minha luta é crer que ninguém mais pode me acusar ou condenar. Deus é por mim. Jesus morreu, Ele ressuscitou, Deus me justificou. A minha luta é crer que aquele que começou a boa obra vai encerrar. Eu preciso lutar contra a incredulidade. Eu preciso lutar contra tudo aquilo que quer tirar a minha paz. Eu preciso lutar contra a ansiedade. É pecado. E dizer, Senhor, eu decido, eu resolvo, com toda a minha força, eu vou descansar. Eu vou descansar. E o descanso do Senhor será então a sua força. Esse é o princípio do descanso. A obra de Deus foi completada. Está consumado. Está consumado. Diga assim, está consumado. Diga, eu decido crer que a obra está completa e que o meu papel é aprender a descansar em Deus. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou num jardim que já estava pronto. Quando Deus leva o povo para a terra de Canaã, Deus leva esse povo para cidades prontas. As últimas palavras de Jesus foram: já está consumado. A obra de Deus está pronta. Fica de pé, por favor. Gostaria pelo menos, isso, um violão. Se possível, não saia do seu banco. A palavra de Deus é viva. Ela é vida. Enquanto estou pregando aqui, ministrando, provavelmente ela está tocando o seu coração. Então, se você puder, de verdade, fechar os seus olhos para não olhar para ninguém, não ter a sua atenção dividida, vamos entender o que mais o Espírito Santo quer fazer nesses últimos momentos. A única coisa que você precisa fazer é permanecer numa vitória que já foi conquistada. Irmãos, eu estou falando algo aqui que não é uma frase de efeito, é um fato. Feche seus olhos. Eu quero que pela fé você veja os seus inimigos. Visualize suas dificuldades agora. Veja Golias que está diante de você. Talvez haja um Golias que há 40 dias, há um tempo muito grande, há um tempo completo, ele tem gritado. Ele tem falado que você não vai conseguir. Que os projetos, os propósitos, as promessas de Deus, que a presença de Deus não vai estar mais com você. Mas o Espírito Santo está dizendo hoje para nós: nós precisamos decidir crer. Crer numa vitória que já foi conquistada. O Senhor nessa noite está nos chamando, nos convidando. Ele está dizendo o que disse lá em Mateus 11, 28, ele está dizendo: vinde a mim. Esse é um convite para você, querido, para você que é um filho, mas um filho que está cansado, sobrecarregado. Deus quer aliviar os seus fardos emocionais. O Espírito Santo nessa noite quer aliviar as suas emoções. Você vai abandonar o seu fardo pesado.
Você vai trocar pelo jugo suave, pelo fardo leve do Senhor. Eu gostaria muito que, e é bem específico esse chamado, esse apelo. Se você, filho de Deus, servo de Deus, entende que essa palavra é para você, quero te convidar a vir aqui à frente, se ajoelhar, num ato de fé. É como se você estivesse vindo deixar tudo aqui à frente, os seus fardos, suas preocupações. Se isso tem sido um problema para você, eu estou te convidando, em nome de Jesus, todos com os olhos fechados. Se você precisa disso, se você entende isso, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se você tem vivido uma vida cristã pesada, vai se ajoelhando. Sabe, essa vida cristã pesada, você vive debaixo de condenação, de acusação. Ah, pastor, mas eu vivo em pecado, eu vivo caindo no mesmo pecado, o que eu faço? Descanse no sangue de Jesus e creia que Ele vai mudar a sua vida. Não fuja do Senhor, também não se acostume com esse pecado, não. Mas o Senhor está dizendo hoje, Ele já consumou a sua libertação. Isso, vai se ajoelhando, vai falando com Jesus, vai dizendo: Senhor, eu decido colocar diante do Senhor, lançar aos teus pés meus fardos, os pesos, as preocupações. Oh Espírito Santo, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados. Se você está cansado por causa de seu relacionamento com seu marido que não é crente, seus filhos, o que tem cansado a sua alma? O que tem cansado a sua alma ao ponto de tirar você, minar a sua fé, tirar você do foco que é Jesus? Vai se ajoelhando, vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor. Quando nós cantamos um cântico ao Senhor, eu quero te dar essa oportunidade. Em fé, você vai agora lançar aos pés do Senhor todo fardo, toda agonia, toda preocupação, e vai receber o descanso do Senhor. Eu gostaria que alguns irmãos, ou líderes de célula, obreiros ou pastores estivessem aqui, você viesse liberar sobre esses irmãos essa unção. Quando nós cantamos, quando nós ministramos, ajudem-nos. Os irmãos que são obreiros da igreja, líderes, venham orar. Se nesse momento de oração o Senhor te der uma palavra profética, libere, fale com o nosso irmão. E a igreja também nos ajude, vai cantando, vai estendendo a sua mão. Vamos orar pelos irmãos. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Oh Rabaxaba, oh Espírito, cobre-me. Oh Jesus, isso que ele vai orando ao Senhor. Derrama sua alma diante do Senhor. Preciso de mais irmãos orando aqui com nossos irmãos. Você que está cheio do Espírito, está descansado, vem colocar as mãos, vem abençoar esses irmãos. Com suas mãos de poder, quando o mar subir e o trovão soar, sob a tempestade vou voar. Pai, Tu és o Rei, governa o mar. Descansarei, pois sei que és Deus. Querido, derrama sua alma diante do Senhor. Ele te ama, Ele te chamou, te escolheu. Você é um escolhido, um predestinado para a vida eterna. Ele te amou quando você era ainda pecador, muito mais agora que você é filho. Ele te ama,
não te abandona, não te abandonará. Ele está com você. Oh, Jesus. Seguro em Cristo, conheço bem o seu imenso poder. Quando o mar subir, o trovão soar, sobre a tempestade vou voar. Pai, tu és o Rei, governa o mar. Nós proclamamos neste lugar a palavra, o poder da palavra de Deus. Todo fardo, tudo aquilo, Senhor, que tem, Senhor, gerado agonia, inquietude, ansiedade, acusações, condenação, culpa, toda enfermidade nas emoções, nós proclamamos libertação neste lugar. Todas essas pessoas que estão ajoelhadas, elas se levantarão, mas o fardo vai ficar. Nós proclamamos uma troca de fardo nessa noite. O jugo do Senhor e o fardo do Senhor, que é leve e que é suave, venha sobre você, meu irmão. Que você viva em paz. Que você se levante deste lugar em paz. Em paz.